Bom dia, meu terceiro ano! Bom dia! Bom, hoje nós aula sobre o sistema feudal. E o objetivo da aula é o quê? Mostrar como era a sociedade durante esse período, como os servos eram encarados, como era o comportamento da nobreza, qual era o valor das terras, e como ter muitas terras era de grande influência para aquela época. O sistema feudal teve sua origem o quê? Desencadeada a partir da crise romana. O feudalismo foi a formação social que era feita de valores romanos, católicos e germânicos. Esse sistema dominou a vida dos reinos europeus do século X ao século XIII. Houve um grande retorno ao campo. A modernização da sociedade europeia aconteceu no início do feudalismo, pois o comércio foi abandonado como principal atividade econômica. Pequenas propriedades de terras desapareceram. Essas pequenas propriedades se arrumaram economicamente e foram incorporadas às grandes propriedades. Peraí, começou aí, peraí, o silêncio, gente. Desculpa, silêncio. Foi mal. Gente. Peraí. Sim, voltando, apareceu o colonato. O que é colonato, professora? Ah, tá, gostei, boa pergunta. Isso é que é a aluna interessada. O colonato é o sistema de trabalho em que escravos e plebeus pobres passaram a trabalhar como colonos para um grande senhor de terra. O senhor do feudo, o dono do feudo no caso. O grande senhor de terra, que era o dono do feudo no caso. O grande proprietário oferecia terra e proteção aos colonos. Com isso, foram criados... Desculpa, preciso de água. Com isso, foram criados vilas. Que essas vilas eram o quê? Eram compostas pelos colonos, que eu acabei de dizer. As cidades perderam importância devido ao surgimento das vilas. O sistema feudal dominou durante um longo período de tempo em toda a Europa ocidental. Lembre-se, não foi oriental, foi Europa ocidental. Diga, Carolina. Mas, professora, não era política naquela época? Sim. Durante o período do feudalismo, o rei não mais exercia seu poder soberano. Embora a figura do rei existisse, ele não tinha o poder efetivo sobre todo o reino. A política foi dividida entre os senhores feudais, que eram proprietários de grandes seções de terra, os feudos. Ele era autoridade absoluta, finalizador, juiz e chefe militar. Então, o que eu acabei de dizer aqui, cada senhor feudal dominava no seu feudo, entendeu? Era como se fosse rei de suas terras. Quem mandava nos servos eram eles próprios. Nenhum outro senhor feudal interferia na relação. Entendi. É importante ressaltar que o grande proprietário de terras era quem? Era a igreja. Por isso, sem se interferir nas relações de serviço, pregava que a justiça de senhores e servos era normal em uma sociedade cristã. Pregava também que a infidelidade e a rebeldia eram pecados mortais. A igreja assumiu o papel das instituições públicas. Não podemos deixar de falar também da economia. O comércio havia se tornado uma atividade de muito pouca importância. A terra tornou-se o principal fator de riqueza daquela época. Eles cultivavam na terra e tudo que produziam era para o consumo próprio. Também caçavam e criavam alguns animais para subsistir. O sistema feudal se deu com quem? Com várias transformações econômicas, políticas, sociais e culturais que marcaram o fim do feudalismo como modo de produção predominante, possibilitando a construção de um mundo moderno. A partir do século XI, a Europa Ocidental passou a ver uma série de transformações. O comércio experimentou um grande crescimento. Surgiram as cidades e a burguesia se desenvolveu. Ocorreu um grande crescimento demográfico populacional em razão das melhorias nas técnicas de plantio, avanço nas ferramentas, maior quantidade de terras para o cultivo. O que é o quê? O agropeamento de terra. No caso dos campos, que fazia parte do sistema feudal. E terras drenadas dos pântanos e recuperadas de florestas, houve o fim das invasões na Europa, aumentando a expectativa de vida da população. Essas novidades
verdade, abalaram a estrutura do feudalismo, que acabou entrando em crise. Bom, gente, então é isso. O assunto do sistema feudal se encerra aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula. E esse assunto vai cair.